Opa pessoal, boa noite. Então, seguinte, encontrei esse videozinho aqui que eu tinha guardado faz um tempasso, não 7 meses, pelo amor de Deus, mas é O Pennywise é um livro nojento. Se eu não me engano, eu tinha visto alguma coisa, um react meio antigo aqui no canal, reagindo a alguma coisa do Pennywise, mas não vou me lembrar. Acho que era do Viral até, falando como ele era um ser super cósmico e foi vencido por 4 crianças e um cachorro. Cara, se você acha que o Pennywise dos filmes já é assustador, nojento e perturbador, então você não faz ideia do que ele é nos livros, porque sinceramente o Pennywise criado pelo Stephen King é muito mais doentio do que qualquer coisa que chegou no cinema. Tem coisa ali. Alguns amigos me falaram que, tipo, é bem diferente. Ah, nossa, que coisa, nossa, é bem diferente. Mas é que tem alguns detalhes que eles não colocaram nem no primeiro e nem no segundo filme. Eu acho que nem na série que tinha, nossa, a série que já fazia tempo que tá, acho que de 1900 e pouco, 1800, nem colocaram nessa série, mano. É coisa exclusiva que tem no livro que eu acho que ele vai explicar mais ou menos o que rola aqui. Querendo ou não, é meio bizarro e entendível porque não adaptaram. E nem devia ser. Exatamente, mano. Nos livros, o Pennywise não é só um palhaço demoníaco que assusta criança. Ele é uma entidade antiga, cruel, que se alimenta do medo de forma explícita. É um horror muito mais pesado do que os filmes puderam mostrar. No vídeo de hoje, a gente vai expor todas as diferenças entre o Pennywise do livro, dos filmes e da nova série It Bevidos a Derry. Caraca, e tem a série, mano, a série nova eu não cheguei a ver, mas eu tô querendo assistir também. Eu assisti os 2 filmes do Pennywise e a série eu queria ver, eu não queria ver sozinho, eu queria ver com alguém, velho, porque na maioria das vezes, se for pra assistir sozinho, não assisto, mas se for pra assistir em galera, eu tô com vontade de assistir. Foi cortado ou simplesmente escondido do público. E mano, o buraco é muito mais embaixo. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Cara, vamos lá. A verdade é que o Pennywise dos filmes foi pensado pra funcionar como um vilão de filme, né, mano? Ele aparece, assusta, faz o show dele e pronto. Tem começo, meio e fim. Agora, no livro, a lógica é completamente diferente. O Pennywise não precisa atacar o tempo todo, porque o que ele quer não é só matar, é quebrar a mente da criança antes disso. E um negócio que eu tava vendo é que se tu for assistir o filme, o primeiro e o segundo filme do It, a coisa, tem vários momentos muito minuciosos que aparece só uma imagenzinha do It do lado das crianças, ou só tipo uma pessoa de fundo fazendo uma cara bizarra, que é a influência do It que ele tá tendo nas pessoas, ou só pra criar essa ambientação de terror pra poder deixar a criança assustada. E uma coisa é que o It ele gosta muito do medo, ele só come a pessoa se ela tiver com medo por causa que ela solta adrenalina. Pelo menos é isso que eu tô ligado, se eu não tiver enganado. E a adrenalina dá tipo um gostinho mais agridoce. No livro, ele acompanha os personagens por semanas, às vezes até meses. Ele aparece num reflexo rápido no espelho, numa voz que ninguém mais ouve, numa sombra que some quando você vira o rosto. Tem momentos em que ele literalmente só observa, como no arco do Ben, que sente estar sendo seguido o tempo inteiro, ou da Beverly, que começa a ouvir risadas e sussurros dentro da própria casa num ambiente que já é abusivo por si só. E o mais pesado é isso, muitas vezes o Pennywise não faz nada fisicamente, ele deixa a criança viver, mas sempre com aquela sensação de que algo tá errado. O terror vira praticamente rotina. Tem criança que no livro já tá mentalmente destruída antes mesmo de morrer. O medo não vem do ataque, vem da certeza que ele vai acontecer, só não agora. E isso é muito mais cruel do que qualquer jump scare que o filme apresenta. Porque é pra caraca. Mano, eu queria muito que o pessoal tivesse feito um filme, tivesse feito o It, a coisa desse naipe, mano. Imagina que da hora, imagina que da hora e que perturbador seria isso daí. Fazer uma... Mano, eles tinham que pegar a série, fazer uma nova série, 5 temporadas, só de um personagem do It atormentando, velho. Imaginem só. E quando você compara isso com os filmes, mano, a diferença fica absurda, porque no cinema o Pennywise quase sempre funciona assim, ele aparece, se transforma, dá o susto máximo possível e já parte pro confronto. A cena do projetor, por exemplo, ou a do banheiro com a Beverly, são impactantes, mas tem uma coisa em comum, elas se resolvem ali, acabou a cena, acabou o terror. No livro não, o Pennywise se infiltra na cabeça da criança, o George antes de morrer já sente que tem algo errado naquele palhaço, mas não consegue
consegue fugir. O medo é construído aos poucos, camada por camada. Já nos filmes, o terror é imediato, mais físico, mais cinematográfico. Funciona pra assustar, claro, mas perde completamente essa tortura psicológica prolongada. O Pennywise dos filmes é um predador rápido. O do livro Querendo ou não, pô, tipo, tem cenas que acontece que é medo leve, uma coisa acontecendo. Eu acho que eu prefiro muito mais esse clima de terror, de você tá sentindo que tem alguém te observando, ou você tá sentindo que tem alguma coisa errada, mas você não sabe dizer o que. Já nos filmes, acontece isso, mas depois parece que vira um filme de ação, eu sinto. Porque, pô, como vocês viram agora há pouco aqui, apareceu um lenhador gigante de uma ilusão indo atacar o cara. Pô, é assustador, mas... Nossa, mano, se fosse um filme só tipo, do It stalkeando, nossa... Ia ser da hora, que nem Obsessão. Eu acho que Obsessão deve ser assim, eu ainda não assisti. Sobrenatural que transforma a infância inteira num inferno antes mesmo de matar. Outra diferença gigantesca e que quem só viu os filmes nem passa perto de entender é como Pennywise não age sozinho no livro. Porque nos filmes, os adultos são basicamente ausentes, desligados, quase NPCs, tá ligado? Eles não veem, não ouvem, não participam. Parece que o mal existe só quando o palhaço aparece em cena. Mas no livro, meu amigo, a coisa é muito mais podre. O Pennywise influencia diretamente os adultos de Derry pra não agirem, pra fingirem que não estão vendo nada. A polícia ignora desaparecimento de crianças como se fosse rotina. Professores, vizinhos e pais percebem sinais claros de abuso e violência, mas escolhem virar o rosto. Um exemplo pesado disso é o pai da Beverly. Todo mundo sente que tem algo de errado ali, o clima é doentio, sufocante, mas ninguém intervém. A cidade inteira entra num estado de negação, e o mais assustador é isso, todo mundo sabe que tem algo de errado, só que o Pennywise empurra essa sensação pra debaixo do tapete. Ele não precisa aparecer com presas ou dentes, ele só precisa garantir que quando uma criança pede ajuda, ninguém vai responder. No livro, fica claro que o Pennywise não é só um monstro que mata, ele é uma força que transforma uma cidade inteira em cúmplice. Ele... Tudo isso pra ser foda, tudo isso pra ser um ser místico, cósmico, pra ser derrotado por 5 crianças. Onde a violência contra crianças vira normal, onde tragédias são esquecidas rápido demais. Pennywise não mata sozinho, ele usa Derry como arma. Cara, tem uma cena específica em It que sozinha já deixa essa diferença entre livro e filme escancarada, que é o assassinato do Adrian Mellon, porque muita gente viu It capítulo 2 e achou pesada aquela abertura, mas aquilo ali é só a versão cortada do que realmente acontece no livro. No livro de Stephen King, o Adrian não morre por causa do Pennywise, ele morre por causa das pessoas. O espancamento é muito mais brutal do que foi mostrado, ele é quase morto na frente do namorado, jogado da ponte como se já tivesse morrido, e enquanto ele tá ali agonizando, machucado, sem conseguir se mexer direito, é que o Pennywise aparece, e ele não aparece como um monstro correndo pra matar rápido, ele aparece pra zombar, pra fazer piada, pra seduzir o Adrian com aquela falsa sensação de ajuda. Como... Mano, eu queria que façam um remake disso daqui e mostrem essa versão do Pennywise, cara, nossa... Eu tô achando que essa versão ia ser muito da hora, mas acho que se encaixaria muito melhor se fosse uma série, não um filme de 2 horas. Se dissesse, eu posso acabar com isso pra você, o Pennywise literalmente se alimenta daquele momento de extrema vulnerabilidade, do ódio humano que já destruiu o corpo da vítima. E mano, a morte é lenta, consciente, cruel e acontece na frente da única pessoa que o amava, que é forçada a assistir sem poder fazer nada. Isso deixa claro que no livro o Pennywise não cria o mal humano. No filme, ele é só mais um vilão abrindo longa. No livro, o Pennywise é um predador oportunista que espera o pior momento possível pra agir. E essa cena do Adrian Mellon fica ainda mais pesada quando você entende de onde ela vem, porque no livro ela não existe só pra chocar, ela é baseada em um assassinato real. E Stephen King se inspirou diretamente no caso do Charlie Howard, um jovem gay que foi espancado por adolescentes homofóbicos e jogado de uma ponte em Bangor em 1984. E quando você lê essa cena sabendo... Muita coisa em filme de terror, acho que em série não, mas muita coisa em filme de terror, os autores, eles se basearam em coisas da vida real pra fazerem os filmes de terror. Claro que alguns são, tipo, muito milaborantes, mano. Pô, o pé é humana, velho. Isso daí, um cara recebeu, acho que uma história, um PDF, alguma coisa assim, no computador dele, de algum e-mail aleatório. Mas em si é isso, o pessoal, eles pegam histórias reais, mudam uma coisinha ou outra e colocam em filme de terror. Por isso que às vezes parece que é muito real. Isso
tudo muda de peso. Quando você compara isso em It capítulo 2, dá pra entender porque essa camada é mais pesada, o espancamento é mais curto, menos sufocante, e o Pennywise Nossa entra rápido senhora, demais, quase assumindo o protagonismo da tragédia. No livro, essa sensação é muito mais desconfortável, porque você entende que aquilo já aconteceu na vida real, que não é fantasia, que não é só terror, sabe? Outra coisa muito diferente que muda completamente o tom de It é a forma como a coisa se manifesta, porque quem só viu os filmes sai com a sensação de que o Pennywise é basicamente o palhaço assassino, o rosto definitivo do mal, e beleza, funciona pro cinema, cria ícone, vira marketing, mas nos livros, meu amigo, o palhaço é quase um detalhe, ele é só a forma mais recorrente, não a principal, a coisa se adapta cirurgicamente ao medo de cada criança. Com o Ben, ela parece como aquela múmia grotesca da história que ele leu na biblioteca, pingando gosma se desfazendo aos pedaços. Com Rich, ela assume a forma de um lobisomem gigantesco, exatamente porque ele cresceu assistindo filmes de monstros na TV. Com Ed, o terror vem como doenças, infecções, lepra, aquele homem nojento, explorando diretamente a paranoia de contaminação que a própria mãe criou nele. Cada aparição é feita sob medida, como se a coisa estivesse lendo a mente da criança e escolhendo a pior imagem possível. E quando você leva isso pros filmes, dá pra ver o quanto isso foi simplificado. O diretor escolheu centralizar tudo numa imagem só para criar identidade visual e impacto rápido, só que com isso perde aquela sensação do livro de que o medo é pessoal, íntimo, feito sob encomenda, sabe? Nos filmes você tem um monstro que assusta todo mundo, no livro você tem um mal que sabe exatamente do que você tem mais medo e vira isso na sua frente. Aqui a gente entra talvez na diferença mais perturbadora de todas entre o Pennywise do livro e dos filmes, que é quando a coisa nem precisa matar diretamente, ela faz as próprias crianças se destruírem. Porque nos filmes... Nossa, mano, isso daí é pesado, cara. Nossa, mano, pior que eu queria muito ver. Agora eu tô com muita vontade de que tivesse um filme assim, cara. Porque o desconforto de assistir isso daqui ia ser... Sei lá, eu só tô achando que poderia ser muito da hora, velho. Não muito da hora das coisas que tá acontecendo, mas a sensação de terror e medo ia ser muito mais frequente. Mesmo tendo aquele grupo do Henry, isso simplesmente não existe desse jeito. No livro, mano, o buraco é muito mais embaixo. O Pennywise influencia crianças a reproduzirem exatamente os abusos que... E eu quero saber como é que daí o pessoal do livro conseguiu vencer do It assim, velho. Porque realmente parece que foi muita sorte eles terem conseguido. Sofrem em casa, como se o mal estivesse se espalhando de dentro pra fora. E o exemplo máximo disso é o Patrick, que talvez seja uma das coisas mais doentias que o Stephen King já escreveu. O Patrick não vira um monstro por causa do Pennywise, ele já é um sociopata infantil que mata animais, sente prazer em ver os outros sofrerem e não tem empatia nenhuma. E o que o Pennywise faz, ele não corrige, não controla, não direciona, ele recompensa. Patrick se sente seguro em Derry justamente porque o mal maior reconhece o mal menor, e a morte dele é cruel e muito simbólica. Ele morre cercado por criaturas grotescas, exatamente como os animais que ele mesmo torturava, consciente de tudo que tá acontecendo, provando do próprio veneno. É o Pennywise alimentando o pior que já existe numa criança. Nos filmes, tudo isso é jogado fora. O Patrick vira só mais um valentão genérico, descartável, sem profundidade, sem horror psicológico. Nos filmes, isso nem sequer foi mencionado, sabe? E isso é o que torna o Pennywise do livro muito mais assustador. Ele não é só um assassino de crianças, ele é uma força que apodrece a infância por dentro, transformando vítimas em agressores e fazendo Derry gerar seus próprios monstros sem precisar do palhaço aparecer em cena. E mano, pra fechar, talvez temos a diferença mais importante de todas, que é o jeito como cada versão de It encara o fim do Pennywise, porque isso muda completamente o significado do personagem. No livro... Cara, eu já tô vendo aqui que eu vou... Rapaziada, eu vou ter que comprar aquele livro do It, que é mais grosso que uma bíblia. Acho que é 2 bíblias aquele livro lá. Eu vou ter que ler, velho. Porque eu, de verdade, fiquei muito curioso pra saber como é que... Pennywise nunca é tratado como algo que pode ser derrotado de verdade. Ele sente medo, sim, principalmente quando o Clube dos Perdedores começa a entender as regras do jogo, mas ele não compreende a derrota como um fim. A sensação que o livro deixa é até perturbadora. A coisa pode até ser ferida, enfraquecida, mas ela não pode ser derrotada, tanto que depois da batalha final, Derry simplesmente começa a se dissolver, a cidade é esquecida, os laços
se apagam da memória, como se o mal tivesse entrado em hibernação. Não existe catarse, existe um vazio. A ideia de que aquilo pode voltar, ou pior, de que aquilo pode existir em outro lugar, com outra forma, em outra cidade. O mal em It é cíclico, ele não depende só do Pennywise pra existir. E isso torna o final do livro perturbador, porque ele não te dá conforto nenhum, ele te diz basicamente, vocês ganharam por enquanto. Só que pros filmes, o discurso muda completamente. Em It capítulo 2, o Pennywise é humilhado, encolhido, reduzido a uma criatura patética que implora pela própria vida antes de morrer. É um final fechado, direto, quase perfeito. O mal é vencido, os personagens seguem em frente. Nós saímos do filme aliviados. Funciona como espetáculo, claro, mas transforma uma entidade cósmica num vilão descartável. E Foi isso daí que eu achei, porque, caraca, a entidade cósmica, tipo, hiper, mega, ultra forte. O segundo deus, acho que do mundo do Stephen King, desse universo que ele construiu, que é extremamente forte. Vencido por 5 crianças. Eu acho que nesse final do livro, por mais um pouco melancólico que seja, eu acho que é um final bom, querendo ou não. Não tem como derrotar esse bicho. Se tivesse como derrotar, pessoas normais não conseguiriam, velho. É da interpretação de cada um daí. Você achar que esse mal foi derrotado depois de tanto tempo, ou ele só foi derrotado temporariamente e mais tarde ele pode ser que ele volte daí. It Bem-vindos a Derry entra pra provar isso. O Pennywise sabe que vai ser derrotado. Na cena do episódio final, quando ele aparece preparando o terreno décadas antes dos eventos do filme, fica claro que ele entende que vai ser derrotado pelo Clube dos Otários. E é justamente aí que o livro se separa de vez dessas versões, porque no livro o Pennywise entende que aquele ciclo vai acabar, que aquelas crianças, especificamente aquelas, vão conseguir enfrentá-lo, mas isso nunca é tratado como um fim do mal, é só o fim de uma rodada. No fim, é por isso que o Pennywise dos livros é infinitamente mais perturbador do que qualquer adaptação pro cinema ou streaming. Ele não depende de jumpscare, não depende de cena impactante, não depende nem de aparecer. Ele age no tempo, na mente, no suspense. O Pennywise do livro não termina quando os créditos sobem, ele fica com você. E quando uma história de terror começa a se confundir com a realidade, ela deixa de ser só entretenimento e vira algo realmente perturbador. Acho que o finalzinho aqui já é só crédito e agradecimento. Daí, pô, vídeo bem trabalhado, bem da hora. Valeu, você tá ligado. Trabalho muito bom, parabéns. Eu não sei vocês, mas acho que pra mim poderia ter muito bem uma nova série do Pennywise. Que nem tinha falado, 5 temporadas. Só com 1 ou 2 personagens e acompanhando o It, perturbando a mente deles até ele for lá e acabar com tudo. E assistir Obsessão me fala se é tipo esse negócio que é mais um terror meio perturbador do que só jumpscare.